Estamos de volta para a terceira parte da nossa aula sobre as circunstâncias judiciais. Na verdade, a aula é sobre dosimetria de pena, mas nós estamos caminhando aqui na primeira fase da dosimetria. Vamos falar sobre as circunstâncias judiciais. Eu já disse para vocês qual que é o motivo, né? Maior ou menor reprovação da conduta. E agora vamos para os antecedentes. Mas vem cá, o que são antecedentes? Nós vamos entender como antecedentes a vida pregressa do réu, o que aconteceu com aquele agente antes daquele dia em que ele praticou o crime. Nessa hora, a gente tem que ter atenção redobrada, porque o Instituto da Reincidência nós vamos aprender logo nas próximas aulas, quando a gente estiver estudando quais são as circunstâncias agravantes. A reincidência, ela é pior para o réu. Aqui nós estamos falando só dos antecedentes. E eu posso colocar o que então de antecedentes aqui, professora? Tudo aquilo que eu não posso considerar como reincidência. Mas antes a gente tem que lembrar do princípio da presunção de inocência. Esse princípio da presunção de inocência vai nos dizer que uma pessoa só pode ser considerada culpada depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ótimo. Então, para eu poder piorar a vida de alguém, tem que ter uma sentença condenatória transitada em julgado. Nesses antecedentes, então, eu só vou poder usar aquelas sentenças que são anteriores a essa conduta e não podem ser consideradas como reincidente, porque já passou um período depurador da reincidência. Nós vamos aprender lá na reincidência que, para eu considerar uma pessoa reincidente, tem que ter o trânsito em julgado da acusação, o cumprimento da pena, nesse período ela vai ser considerada reincidente se ela cometeu outro crime, cumprimento da pena e mais 5 anos. Durante mais 5 anos após o cumprimento da pena, após o juiz declarar que a pena foi extinta, durante mais 5 anos essa pessoa é considerada reincidente. Vamos pensar num caso que uma pessoa foi condenada a uma pena de 10 anos. Ela cumpriu os 10 anos. Então, do dia que ela cometeu, do dia que ela foi condenada com o trânsito em julgado, passaram-se 10 anos que ela cumpriu. Nesse período aqui do cumprimento da pena, se ela cometer mais algum crime, ela vai ser considerada reincidente, porque ela já tem um primeiro trânsito em julgado. Mas não é só o período de cumprimento da pena, não. A lei diz que durante mais 5 anos ela pode ser considerada reincidente. Então, trânsito em julgado, mais o tempo de cumprimento de pena até extinção e mais 5 anos para essa pessoa ser considerada reincidente. É como se ela tivesse uma faca aqui pendendo no pescoço dela. Se você cometeu outro crime, você ainda é reincidente. E depois que passa esse período depurador de 5 anos, só resta a essa pessoa ser considerada como maus antecedentes. Então vejam, não é um inquérito policial que faz com que a pessoa tenha um mau antecedente. Por quê? Porque eu preciso de trânsito em julgado sempre. Ações penais em curso não podem ser consideradas como maus antecedentes. E quem está dizendo isso é o STJ. Eu vou ler para vocês a súmula 444 do STJ, que número bonitinho. Vamos lá. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Veja, quando o STJ fala agravar, eu vou lembrar de agravante. Agravante é a segunda fase da dosimetria, mas a gente pode usar uma analogia pró-réu? Pode. E aí a gente vai lembrar que eu não posso usar aqui nos antecedentes ações penais em curso e inquéritos policiais para piorar a vida da pessoa. Então, o que eu posso considerar como antecedentes para eu valorar aqui e a pena ir um pouquinho mais para frente, 1/8 piorar a vida da pessoa? Eu só posso usar condenações anteriores que não sejam passíveis de reincidência. Porque se ele tiver uma condenação só anterior e ela for passível de usar na segunda fase, a preferência é sempre para as fases futuras. Nós vamos aprender qual que é a gradação de cada uma, mas aqui eu já deixo para vocês como que vai ser. O que piora, o juiz vai só identificar aqui, mas ele vai deixar para contar lá na frente. É assim que é o nosso sistema.
Primeiro eu vou predominar as fases adiante. Aqui ele pode só reconhecer que tem um mau antecedente, mas ele não vai aumentar a pena. Ele vai deixar para aumentar lá na reincidência. Se ele tiver uma condenação anterior apenas, que tem força de reincidência. Mas e se ele tiver duas? E aí, nesse caso, pessoal, nesse caso eu posso usar uma das condenações anteriores para piorar a pena base aqui nas circunstâncias judiciais e a outra condenação que ele tem anterior, eu vou piorar a vida dele lá na reincidência eu vou aumentar. Uma com base no processo X e a outra com base no processo Y. Lembra que na individualização da pena, o juiz vai tratar cada um conforme a reprimenda do Estado? Então, se ele é uma pessoa que já frequentou o tribunal sendo condenado por 2 vezes antes desse dia, não é possível que ele tenha uma mesma repreensão de uma pessoa que está chegando agora, um réu primário, um agente primário. Então, na dosimetria, a dosimetria ela é feita justamente para isso, para selecionar quem precisa de uma punição pior. Então, aqui nos antecedentes, eu tenho que lembrar. Eu posso usar condenações anteriores? Sim. Se tiver mais de uma condenação, eu posso usar uma aqui e deixar outra para reincidência. Se for inquérito policial ou ação em andamento, não, porque eu preciso de trânsito em julgado para eu reconhecer alguém como antecedente, com mau antecedente criminal. Vamos passar então para a segunda circunstância aqui. A próxima circunstância é a conduta social. A conduta social vai dizer assim, qual era o comportamento daquela pessoa? O juiz aqui vai valorar qual era o comportamento dessa pessoa antes do crime. E aí que a gente, na audiência, volta e meia, tem aquelas testemunhas de beatificação. Já ouviram falar? São pessoas que não conhecem, não sabem o crime, mas elas vão lá para falar bem da pessoa da pessoa que está sendo processada. Ela vai dizer que conhece desde pequenininho, que aquela pessoa torce para o Santos Futebol Clube, que é uma pessoa muito legal, que ela não tem problema nenhum, sempre emprestou dinheiro, sempre a pessoa pagou. Para quê? Para o juiz, nessa fase, não valorar a conduta social dela como ruim. Ou pior, né? Pode ir lá uma pessoa e falar um monte dela, dizer que é um péssimo vizinho, um péssimo colega de trabalho. O juiz, tendo provas disso nos autos, ele pode piorar a situação da pessoa. Se o juiz não tiver nem a favor nem contra, não vai fazer nada, tá bom? Então, conduta social significa qual é o comportamento dessa pessoa no ambiente de trabalho, no ambiente social, na escola, na faculdade, como que você é na sua vida. Isso conta no processo, professora? Conta sim. Pode piorar a vida da pessoa de 1/8, a gente acabou de ver aqui. Então, seja uma pessoa legal, né? Que o mundo é pequeno. Próximo, os motivos do crime. Quando eu falo em motivos do crime, quais as razões que levaram essa pessoa a cometer o crime? Também vai ser valorado pelo juiz, desde que ele não seja uma causa agravante ou uma causa de aumento de pena. Então, esses motivos pelos quais a pessoa praticou o crime, ele pode ser valorado, então, nessa segunda fase. Depois, as circunstâncias do crime. Circunstâncias do crime é o modus operandi, vamos falar um latim aqui. Como que o crime foi feito? Qual foi o modo do crime? O juiz vai valorar negativamente aqui, nessa fase das circunstâncias do crime, quando, vamos pensar que num roubo, a pessoa ficou sob a mira de uma arma durante determinado tempo. Então, ela aumenta aqui, piora a ousadia da pessoa que pega uma outra e estupra em plena luz do dia. Então, quando a gente fala das circunstâncias do crime, o juiz vai analisar o fato, como ele aconteceu, qual foi o modo operandi, demonstrando maior ou menor audácia ou ousadia da pessoa. E isso vai ser valorado contra ele, podendo ser aumentado de até 1/8. Próximo, consequências do crime. Aqui é a sequela do crime, maior ou menor intensidade. Vamos pensar naquele feminicida que mata sua esposa e sabe que ela vai deixar 4 criancinhas órfãs, 2 criancinhas órfãs, eu sou exagerada, uma criança órfã que seja, a consequência do crime para isso, ou um crime de lesão corporal que corta o rosto da pessoa
para que ela tenha uma estética prejudicada e isso sofra um abalo emocional. A consequência além do crime, o que o crime deixa além, isso vai ser valorado nessa primeira fase. Depois, comportamento, e por último, né, o comportamento da vítima. Aqui a gente tem que ficar de orelha em pé, porque quando eu falo de comportamento da vítima, a gente nunca pode lembrar dos crimes sexuais. Ah, ela foi estuprada porque ela estava de minissaia, ela foi estuprada porque ela estava sozinha, ela foi estuprada... Não, aqui esse tipo de comportamento não é valorado pelo juiz. O que pode ser levado em consideração pelo juiz é aquele ditado antigo que diz: a oportunidade faz o ladrão. Não estou justificando um furto, mas vamos supor que a pessoa largue lá a carteira em cima da mesa, lá num restaurante ali na calçada, vem alguém, leva. Então, o comportamento da vítima tornou isso muito fácil. Então, segundo a jurisprudência, nesse caso tem uma atenuação aqui, ou se já tiver no mínimo, continua no mínimo, mas leve em consideração se a vítima facilitou. E serve essa tal do comportamento da vítima, a gente precisa ficar esperto, porque a OAB pode colocar lá pra gente uma hora ou outra falando de crimes sexuais. E a jurisprudência, ela essa palavra é difícil para falar aqui. Rechaça totalmente esse comportamento preconceituoso, né? Não é a roupa da pessoa que vai fazer com que ela sofra um crime ou não, mas é o ímpeto daquele que vai lá praticar o crime. E diferente ao caso de você largar um objeto pessoal ali, e aí a pessoa vai lá e furta. Seria assim uma bobeada que uma pessoa deu, vai? Esse daqui é o comportamento da vítima. Então, para nós, vamos só relembrar aqui que nós estamos na primeira fase da dosimetria da pena. Na primeira fase, na dosimetria da pena, lá no artigo 59, cada uma, então, dessas circunstâncias, o juiz vai levar em consideração para afastar do patamar mínimo e levar até o patamar máximo. Cada uma que for aceita pelo juiz como ruim, vai aumentar de 1/8. Se o juiz aceitar que é uma situação que melhora, volta de 1/8. Porém, nessa primeira fase, não pode ultrapassar os limites mínimos e máximos do que foi abstratamente já fixado pelo legislador no tipo penal. Ok? Então, pessoal, peço para que vocês mandem as perguntas, se vocês não entenderam alguma coisa, me falem, me deem um feedback aqui, porque eu tô achando que eu tô falando aqui, tô achando que vocês estão entendendo, não tenho a carinha de vocês aqui para me servir de parâmetro. Então, vou parar aqui o vídeo, já extrapolou aqui os 10 minutos que eu prometi, e no próximo a gente vai falar sobre segunda fase, e eu vou falar das agravantes e atenuantes de pena, tá bom? Até mais!